Capítulo 12. Desde que nasci, Havenford jamais passou por tamanho desafio. Nós ainda não havíamos sido desafiados ao limite. Não sabíamos do que éramos capazes de fazer para salvar todos que estavam no castelo. Eu não conhecia meu limite até enxergar aquela fumaça, até vislumbrar as asas de um dos meus gaviões rodeando por cima da minha cabeça. As garras afiadas apertaram meu braço dolorosamente, e o que eu já sabia estava na breve mensagem amarrada à ave. Todos os motivos que regiam minha vida estavam encurralados pela morte certa. O castelo de Havenford já enfrentara inúmeras guerras. Mesmo quando nem estava completamente construído, a força de sua estrutura foi testada, mas nunca foi como em 1426. Foi preciso que os maiores inimigos dos Warrington retornassem depois de 5 anos para fazer frente às despesas do monstro que era aquele castelo. As últimas grandes guerras haviam sido há tanto tempo que ninguém que as testemunhara ainda vivia. Mas a história não mentia quando dizia que aqueles muros eram inexpugnáveis. E a colina onde Havenford se orgulhava em estar instalado expulsava todos os inimigos. A maioria não conseguia nem subir até os portões. Aquela colina devia ser amaldiçoada ou encantada. Dependia do lado em que se lutava. Mas naquele outono ela foi severamente desafiada, assim como a força das muralhas, a coragem dos homens e mulheres que ali habitavam e a perícia dos guerreiros que juraram defender aquela terra com sua vida. Os Warrington sempre foram bons estrategistas. Não era apenas na força que se erguia aquela família. E era certo que pareciam estar de volta às guerras entre famílias, pois os Gowin tinham sede acumulada. Estavam planejando aquele ataque há muito tempo, e a notícia de que o conde havia não apenas se casado, mas agora tinha herdeiros, foi a gota de água para eles. Com a perpetuação dos Warrington, não haveria chance de conseguir o que queriam sem uma guerra. Após a morte do conde, o primeiro pedaço de terra que os Warrington perderam foi aquele que os Gowin queriam. Com medo da guerra, Rodney o vendeu por um preço irrisório. Os Dreyfus e os Eldrin sofreram muito ao mudar de suzerano, parte retirada do antigo caderno de anotações de Marcel, antes de Helene. Luísa continuava vendo mais e mais pessoas atravessarem os portões do pátio externo de Havenford. Já havia gente amontoada para todos os cantos. A cidade estava vazia. O comércio dentro das muralhas funcionava freneticamente. Barracas estavam sendo montadas e todos os espaços livres estavam ocupados. As pessoas precisavam se instalar sem atrapalhar a movimentação dos cavaleiros. Ao ver Aaron, o mesmo rapaz que a pintara no dia do seu casamento, assim como fez as pinturas mais recentes da família, ela se adiantou para alcançá-lo. Ele sempre estava montando guarda em algum local do pátio interno e era fácil encontrá-lo. Depois que Luísa descobriu que, além de pintor, ele também era o melhor arqueiro do castelo, ele virou um alvo repetido para conversas interessantes. Aaron, não tente se esconder de mim, ela o interceptou.
Eu ainda não sei usar o arco como quero. Tem que me dar mais uma aula. Mas, milady, quando o conde retornar e souber que andei lhe ensinando a usar uma arma... Meu marido me ensinou o básico sobre espadas e adagas. Acha que ele se importará se eu souber o básico sobre arcos? Ao menos tenho boa pontaria, não posso dizer o mesmo sobre minha habilidade com espadas. E além disso, isso é uma ordem. Você vai terminar de me ensinar a usar o arco. Aaron não tinha outra opção senão obedecê-la. Na ausência do conde, ela quem dava as ordens ali. E a condessa cismara que seria de muito mais ajuda se soubesse usar armas. Não que ela fosse se alinhar nas muralhas para disparar. Aaron preferia ser castigado por desacato a permitir que ela levasse uma flechada no rosto. Tinha certeza que nisso o conde concordaria. Mas, por outro lado, entendia, ela lhe dissera que isso podia ajudar a defender seus filhos caso algo desse errado. Aliás, eles estavam apenas se precavendo, porque a guerra continuava bem longe dali, a ponto de os guardas das torres sequer conseguirem enxergar movimentação. Mesmo assim, Luísa continuava com aquela sensação de que todos sabiam algo que ela não sabia, pois o povo começara a se refugiar atrás das muralhas assim que o exército de Havenford partiu há 3 dias. Ninguém arriscava ir muito longe. Havia uma tensão no ar que ela nem conseguia descrever, e os soldados, todos eles estavam em seus postos o tempo inteiro. E muito bem armados, como se, ao invés de um horizonte limpo, houvesse um grande exército batendo à porta deles. As coisas nas terras dos Dryfield não estavam boas. Para falar a verdade, era um verdadeiro inferno. Acontecera uma chacina, pois quando os Gowen finalmente derrubaram as defesas, não pararam de matar, mesmo após a rendição. Os Eldren estavam caindo quando os homens de Havenford entraram pelo lado leste das terras e imediatamente bateram de frente com os Gowen, que já haviam tomado toda a área até a fronteira com as terras do conde. Eles levaram um tempo em combate, dando sobrevida às defesas do pequeno castelo. Mesmo assim, Jordan achou que eram poucos soldados. Estranhamente não gostou disso. Não encontrou Hugh por ali, talvez ainda estivesse nas terras dos Dryfield, ou nem se dera ao trabalho de vir a uma batalha que já considerava vencida. Os homens do conde conseguiram retomar a estrada leste e chegar ao castelo. A família de Lord Eldren fugiu por um túnel que partia da despensa do castelo e encontraram o conde. Cold, volte com eles, o conde disse segurando o guerreiro pela cota. Sim, milord, é exatamente isso que preciso fazer. Cold confirmou ao levantar o elmo. Não sabiam se haviam pensado a mesma coisa, mas chegaram à mesma conclusão. O conde continuaria até as terras dos Dryfield. Cold destacou mais 7 homens para acompanhar os Eldren e partiu na frente como batedor, porque ele tinha pressa de voltar para Havenford. E papai? Hayden perguntou quando Luísa tentou colocar os gêmeos para dormir pela 3ª vez. Eles estavam acostumados ao pai vir dar-lhes boa noite e contar-lhes histórias que nem precisava ler. Vai voltar logo, ela informou, procurando soar o mais confiante possível. Amanhã? O garoto manteve seu entusiasmo de quem aprendera a falar há pouco tempo e ainda usava poucos tons. Não, depois. Amanhã?
Ele insistiu, querendo saber se o pai voltaria depois de amanhã. Ela sorriu e beijou o filho várias vezes, antes de ajeitá-lo novamente no berço. Olhou Christian, mas ele felizmente já havia adormecido. Ou ela também teria de enfrentar sua insistência. Siga o exemplo do seu irmão e descanse, ela disse ao gêmeo mais velho e deixou o quarto para que ele ficasse quieto e finalmente adormecesse. Chegando ao seu aposento, Luísa pediu para Erin deixá-la sozinha e sentou-se na cadeira ao lado da janela, como vinha fazendo desde que o conde partira. Não tinha mais apetite e seu sono demorava a chegar, e quando vinha, era agitado. As lágrimas rolavam por sua face, enquanto encarava o horizonte na esperança de ver a bandeira dos Warrington tremulando, sinalizando que seu marido estava voltando para casa. A cada dia, sua preocupação ia consumindo ainda mais o seu autocontrole. Várias vezes ao dia gostaria de se trancar no quarto e chorar de medo e preocupação, mas não podia. Quem guiaria aquelas pessoas se justamente a condessa sucumbisse ao desespero? Como iria manter seus filhos calmos e servir-lhes de exemplo se fosse a primeira a se acovardar? Não tinha esses momentos solitários durante a madrugada para se lamentar. O resto do tempo não lhe pertencia. Quando o sol começou a iluminar o campo, os homens já estavam recolhendo os corpos há horas. Mas agora dava para ver a dimensão da batalha. A túnica marrom e verde dos Going parecia um tapete contínuo devido ao número de corpos dos soldados que estavam cobrindo o chão enlameado dos limites da propriedade dos Eldrin. A luta havia avançado. As forças de Heavenford obrigaram os Going a recuar do castelo, que foi retomado. Como observara o conde, pelo menos ali, o inimigo tinha poucos recursos contra o exército do suzerano. E isso que o estava deixando inquieto. Assim que desmontou, Jordan encontrou uma superfície plana e seca e abriu seus mapas, avaliando novamente a extensão de terras, os caminhos, bosques, colinas e tudo mais. Ele conhecia muito bem as suas terras. Pelo menos todos esses anos de solidão e dedicação ao seu trabalho como suzerano daquela região lhe rendeu muitas vantagens. Não tenho esperanças. Os Dryfield foram liquidados. Os Eldrin jazem aos meus pés, enquanto equilibro esta pena, e eu sei que isso não acabou. Uma parte dos Going está sendo jogada em valas, mas o resto não está aqui. Simplesmente não está. E eles têm poucas opções. Ou atravessaram a fronteira entre minhas terras e as deles, recuando, ou foram mais fundo dentro de meus domínios e vão atacar outro de meus vassalos. Há também a possibilidade de estarem a 2 dias de viagem daqui, indo me visitar sabendo que não estou lá. Milady, acorde, pelo amor de Deus, acorde. Erin balançava Luísa, que havia deitado tarde e estava sentindo-se exausta e enjoada. Deixe descansar um pouco mais. Ela pediu, mal conseguia abrir os olhos. Milady, eles estão se aproximando. Os guardas da torre mais alta enxergaram o brilho do metal sob a lua. Quando o sol nos iluminar, já estarão a meio caminho. Os olhos de Luísa se abriram imediatamente e focalizaram a janela.
Lá fora, a aurora se aproximava. O céu estava arroxeado. O sol ainda não conseguira nascer. Estava apenas dando indícios de que viria. De onde eles estão vindo? Luísa sentou-se rapidamente, lutando contra a dor de cabeça e o mal-estar. Oeste, respondeu Erin, que só fora informada ao acordar. Mas os guardas haviam os avistado há pelo menos 1 hora. Luísa ficou de pé e sentiu-se tonta. Correu até o balde e colocou para fora todo o conteúdo do seu estômago, o pouco que conseguira ingerir no jantar. Assim que terminou, ficou de pé novamente, lavou a boca e o rosto e foi para trás do biombo se vestir. Deixou Erin ajudá-la, já que seus músculos ainda pareciam adormecidos. Leve as crianças para a sala segura na ala leste do castelo e fique com elas, tente mantê-las dormindo pelo menos até o meio da manhã, disse Luísa, virando um gole de cidra para tirar o gosto ruim da boca. Milady não vai ficar lá conosco? Por favor, precisa ficar segura. Eu estarei segura. Estou dentro dos muros de Ravenford e nós não vamos cair. Disse com decisão e amarrou bem o laço do cinto em sua cintura. O pátio interno estava mais silencioso que de costume e era de se esperar o contrário. Os homens sabiam o que tinham que fazer. Os comandantes davam ordens para todos os lados, mas ainda não gritavam. Luísa correu escada acima até o topo da torre, passou pela capela onde se casara e chegou onde os observadores ficavam. Agora o céu já estava bem mais claro, apesar de os raios de sol ainda não terem iluminado o castelo. Ao longe ela podia ver que os cavalos e as fileiras de homens vinham separadas. Ela logo entendeu que não provinham de um mesmo local. Aqueles homens estavam espalhados pelas terras do conde e foram se reunindo enquanto iam para Ravenford. Foi uma boa estratégia dos Gowen. Cruel também. Eles deixaram parte dos soldados nas terras dos Eldren, sabendo que seriam massacrados pelas forças dos Warrington, e moveram o resto a partir das terras dos Dryfield e da fronteira em tropas separadas. Então rumaram para o castelo por caminhos diferentes. E agora iriam se reunir completamente quando alcançassem o seu destino. A estrada que dava para o noroeste estava livre, pois foi para lá que o conde se dirigiu com seus homens. Vamos ser sitiados, milady. Estão armando a estratégia para nos cercar como uma meia-lua. Não temos estrada na colina pela parte de trás do castelo, exatamente para que não possamos ser atacados por 2 lados, explicou o líder dos guardas do observatório. Podemos resistir, ela afirmou. Tinha que acreditar nisso. Se algum dia Ravenford cair, vai ser muito depois que morrermos, milady, afirmou o homem com a mesma fé que a condessa. As pessoas entravam correndo no castelo e refugiavam-se na parte de trás, que não seria atingida diretamente pelo confronto. No meio daquele pandemônio de homens armados, carroções carregados de armamentos e cavalos indo de um lado para o outro, Bétia, aquela mulher bem pequenina, ia correndo e desviando de tudo. Ela segurava um copo e um pequeno embrulho. Gritava para saírem da sua frente e tentava enxergar por cima dos obstáculos que sempre eram maiores do que ela. Milady, milady, eu lhe imploro, quando eles chegarem precisa sair daqui. Pedia a criada enquanto andava rápido para seguir sua lady. Não vou a lugar algum, Bétia. Você quem vai ficar lá dentro com Erin e meus filhos, determinou Luísa.
Não tomou seu desjejum. Não tenho fome. Por favor, vai cair no meio da batalha. Ela empurrou o copo com leite e insistiu até que Luísa consumisse ao menos metade. E depois lhe deu o pedaço de pão e ficou seguindo-a até que comesse tudo. Ela tinha certeza que a condessa estava esperando outro bebê, mesmo que Luísa se recusasse a reconhecer os sintomas. Délia e Bétia estavam preocupadíssimas, mas era difícil convencer Luísa a fazer o que queriam, porque ela simplesmente não agia como ela, ou os outros esperavam de uma lady. Quando o sol finalmente iluminou tudo, não era necessário subir a torre mais alta para avistar o inimigo. Os homens nas ameias já podiam enxergar e esperavam com suas armas nas mãos. Arqueiros e besteiros estavam espalhados por toda a extensão dos muros. Mas a maior concentração e onde havia os mais habilidosos era o muro do portão. Era ali que deveriam manter o inimigo a uma distância considerável do castelo. Aquela subida da colina era o pior inimigo dos que almejavam Ravenford. Muitas tropas já sucumbiram ali, caíam lá de cima e eram massacrados pelos arqueiros do castelo. E a colina era alta e incerta demais para ser escalada. Isso impossibilitava que os inimigos levassem torres móveis para atacar o muro. O castelo parecia ter sido construído a partir da pedra da colina, totalmente ligado a ela. Em volta dele não dava para passar. Era apenas pedra e vegetação. Só havia a parte frontal a ser atacada, e tinha que ser um grande número de soldados, atacando rápido e com muita violência para passar do funil, que era a subida e chegar aos portões. Ravenford era uma verdadeira obra de arte da defesa. Luísa fechou as mãos e sentiu seu coração acelerado. O número de Gowens ia aumentando conforme o tempo passava. Eles vinham de todos os lados. Aaron estava colado nela e não ia deixá-la de jeito nenhum. As tropas estavam começando a afunilar a estrada, quando, em meio à poeira, surgiu uma comitiva em alta velocidade. Passava bravamente pela estrada no meio dos soldados inimigos, aquela mesma por onde Jordan partiu. Eram poucos homens, cerca de 8 cavalos. Estavam sem bandeira, sem túnica e cavalgando como se fugissem do inferno. "Quem vem lá?" gritou o líder dos arqueiros do portão para o homem da torre. "Soldados, mas carregam 2 mulheres e creio que crianças também." Ficou óbvio o porquê do desespero. Estavam fugindo e estavam arrasados, pois passavam num território muito perigoso, com inimigos dos 2 lados. Isso ficou claro quando os homens dos Gowen notaram aqueles 8 cavalos cavalgando loucamente em direção ao castelo, e alguns homens da cavalaria do inimigo se destacaram e saíram em perseguição. 6 cavalos iam à frente e 2 mais atrás. Estes se apressaram e alcançaram os homens que agora seguiam atrás da pequena comitiva. Logo foi possível ver um homem caindo, um cavalo tombando e gritos sendo trocados. Os cavaleiros atrasaram os perseguidores e a comitiva seguiu em direção ao castelo. "Abram os portões!" gritou Luísa. "Milady, não podemos abri-los com a iminência de uma guerra", disse um dos homens que comandava as ferramentas de abertura dos pesados portões. "Abra, são os Eldren, abra agora!" ela exigiu. Abrir os portões de Ravenford o suficiente para 6 cavalos em alta velocidade entrarem não era algo muito rápido.
Eram portões muito pesados e que estavam lacrados, já preparados para a guerra. Quando finalmente conseguiram soltar as pesadas trancas e abri-lo, os cavalos entraram imediatamente em fila, já que não foi possível abrir o suficiente. Falta um! Gritou o homem da torre. Luísa correu para as ameias. Um dos homens que protegia a comitiva ficara para trás, certamente morto. O outro cavalgava muito rápido com 5 cavalos o perseguindo, e outros se destacando logo atrás. Haviam visto os portões abrindo, e a cavalaria dos Goin vinha em alta velocidade, procurando aproveitar a oportunidade. Temos de fechar, gritou um dos homens da torre. Fechem agora. Não, gritou Luísa. Fechem, tornou a gritar o homem. Ela viu quando o homem que vinha sozinho a cavalo levou uma flechada. Ele vacilou, mas continuou agarrado às rédeas, olhando os portões fixamente, como sua última esperança de viver. Ele sabia cavalgar naquela subida da colina, pois virou a curva traiçoeira sem perder o controle do cavalo. Luísa correu escada abaixo, chegou ao portão e segurou-se nele, como se pudesse evitar que fechasse. Aaron correu para ajudá-la, e o cavalo entrou tão rápido que derrubou os dois. O estrondo do portão foi ouvido logo em seguida, assim como aquele som peculiar dos arcos, e logo depois de inúmeras flechas sendo disparadas. Os homens recolocavam as trancas e os apoios de madeira no portão, e os arqueiros disparavam sem parar, fazendo a parte da cavalaria, que se adiantara para o castelo recuar rapidamente, voltando pela descida da colina e já deixando alguns corpos na subida. Cold. Luísa foi correndo ajudar o homem que estava caindo do cavalo. Aaron, que era sua nova sombra, correu para ajudá-la. Ela ajeitou o guerreiro no chão, mantendo-o sentado e olhando a flecha cravada em suas costas, um pouco abaixo da linha da axila, do lado esquerdo. Obrigado, milady. Obrigado por não fechar as portas do castelo para mim. Ele estava bem. Seu único ferimento era a flechada, mas demonstrava sinais de exaustão. Devia estar cavalgando sem parar há uns 2 dias e sem dormir também. Eu sabia que era você. Quando se aproximou da subida, eu sabia. As lágrimas vieram aos olhos dela, por imaginarem já começar, perdendo logo Cold, a quem já se afeiçoara tanto. Afinal, ele estava sempre por perto dela e das crianças. Ele está vivo, milady, muito vivo. Cold informou sem que ela precisasse perguntar sobre o conde, e recebeu um sorriso como recompensa. Esses bastardos, estávamos certos. Vieram direto para Heavenford e chegaram antes do previsto. Você precisa ter cuidado, Cold, respondeu Luísa, antes que ele tentasse se levantar. Délia agora tinha vários assistentes que deveriam cuidar dos feridos na batalha. Vieram ajudar Cold, enquanto Luísa ia ver como estavam os Eldrin. Ainda pôde escutar o grito de dor de Cold quando retiraram a flecha. 2 horas depois, Cold estava com o ferimento enfaixado e já de pé nas ameias dando ordens. Os Goin finalmente formaram o exército e Heavenford estava sitiada. O aviso prévio foi o som de uma corneta e o grito dos homens. 1 minuto depois o ataque começou. Investiram contra o castelo.
tentando estratégias novas que obviamente foram planejadas enquanto juntavam esse novo exército. Os arqueiros de Heavenford disparavam sem piedade, e os besteiros derrubavam um homem a cada flecha certeira. Mas as flechas dos Gowen também estavam caindo do lado de dentro e acertando, mesmo que disparadas sob pressão, já que não se podia bobear por um segundo naquela estrada. Os barulhos eram altos, as crianças estavam assustadas, os Dryfield reviviam o terror pelo qual passaram, e os Eldrin ainda estavam em choque depois da fuga desesperada. Luísa via o chão à frente de seu castelo ir mudando. Havia fogo na vila. A estrada estava ficando vermelha e os gritos de morte ficariam em seu ouvido ainda por muito tempo. A fumaça começou a despontar mesmo de longe, e Jordan parou seu cavalo. Foi quando ouviu o som inconfundível das aves. 2 gaviões voavam por cima dele e de seus homens. Descreviam círculos no ar e ele olhou o horizonte. Murray levantou o braço e o gavião treinado desceu direto para pousar em seu antebraço. O conde nem precisava ler a mensagem atada ao pé de mira, que veio pousar em seu braço. Ele gritou para que aumentassem a velocidade e reunissem todo o seu exército. Heavenford estava sob ataque. Mais um estrondo do lado de fora. Luísa correu pelo pátio e viu mais um dos homens passando, carregado. Uma flecha estava cravada em seu peito. Milady, algumas flechas estão com veneno. Não pode ser atingida. Aaron disse, passando o braço pelas costas dela e correndo para que se abrigassem em um dos corredores cobertos. Precisa voltar para o pátio interno. Ela entrou rapidamente para ver como as coisas estavam. As mulheres corriam de um lado para o outro carregando ataduras e baldes. Ela subiu a escada e foi direto à parte leste do castelo, e quando entrou na sala todos se levantaram. As 2 famílias de vassalos de seu marido estavam reunidas lá. Lady Eldrin chorava. Ela havia perdido um dos filhos durante o ataque à sua casa e ainda não conseguira se acalmar. Erin também estava lá, e quando os gêmeos viram a mãe, vieram correndo e choramingando, reclamando sobre o barulho, sobre sua ausência e pedindo seu pai. Acalmem-se, nós continuamos seguros, disse Luísa, tentando tranquilizar as 2 famílias. Sabia que conviveria com aquelas pessoas por um bom tempo, já que suas casas deviam estar em péssimas condições. Nós queremos ajudar, não podemos ficar aqui escondidos como um bando de ratos, disse Ray Dryfield, que depois do irmão mais velho, que estava lá lutando, era o único homem em idade suficiente naquela sala para se responsabilizar pelas mulheres e crianças. Ele tinha 15 anos e estava sendo treinado como escudeiro. Podemos ajudar também a cuidar dos feridos, ofereceu-se Angela, mãe de Ray. Vocês já estão sendo de muita ajuda ficando com as crianças. Mais tarde, quando tivermos mais feridos, então precisarei de ajuda, disse Luísa, lançando-lhes olhares de agradecimento. Ela preferia que por enquanto eles permanecessem escondidos. Afinal, haviam conseguido fugir de suas casas. Não queria que caíssem mortos no meio do seu pátio depois de tanto esforço. E sabia bem que em breve faltariam mãos para costurar e fazer curativos. Ela deu a Ray, que era ativo demais para não ter um propósito em sua mente, a tarefa de proteger as mulheres e crianças ali. Havia mais 2 meninos com 13 e 14 anos. Não eram grandes como Ray,
mas naquela época já estavam familiarizados com espadas, e Luísa disse-lhes para ajudar Ray na tarefa. Eles escutaram outro estrondo e o som de gritos. Nervosa por não saber o que estava acontecendo, Luísa decidiu que não podia ficar ali dentro. Ela chamou Erin num canto e mostrou-lhe uma adaga bem afiada, mas não lhe deu, apenas estendeu. Ela pegaria se quisesse. Escute bem, Erin, se acontecer qualquer coisa comigo, você terá o dever de proteger os meus filhos. Terá de fazê-lo com a sua vida, mas apenas se aceitar. Ao invés de gastar tempo dizendo que nada aconteceria a Luísa e que o castelo aguentaria e tudo mais que todos ali preferiam acreditar, Erin pegou a adaga e segurou o seu cabo com força. Eu aceito, milady. Juro que ninguém colocará as mãos nos gêmeos sem ter de me matar primeiro, e eu farei absolutamente tudo para protegê-los. Um juramento digno de um cavaleiro, disse Cold, parado atrás delas. As duas se viraram ao mesmo tempo e olharam para Cold, que estava parado próximo a elas. Nem parecia que haviam arrancado uma flecha de suas costas há poucas horas. Erin ficou corada na mesma hora. Isso sempre acontecia quando Cold falava com ela. Pior ainda se fosse um elogio como agora. Luísa saiu e Cold a acompanhou. Na verdade, a seguiu. Pois foi exatamente por isso que ele voltou ao castelo. Sua principal função era protegê-la e ele não pretendia falhar. O que está acontecendo, Cold? Qual a situação real? Acho que deveria apenas ver, milady. Ela achou estranho que ele a deixasse se aproximar das ameias, mas aproveitou a oportunidade e subiu rapidamente. A bela paisagem que olhava diariamente estava transformada. Estava tudo cheio de fumaça por causa do fogo que os soldados inimigos atearam a várias casas da vila. O campo verde das terras de Heavenford estava tomado por homens e havia virado lama e sangue. Mas ao longe já havia algumas barracas. Inúmeros cavalos se amontoavam dos dois lados, e havia mais soldados do que esperara. Estamos sitiados, milady, e temos de aguentar o ataque por pelo menos mais 2 dias. Foi o tempo que levei para retornar, mas minha pequena comitiva estava em fuga a toda velocidade, parando só para os cavalos descansarem. O nosso exército viaja mais devagar. E depois que eles chegarem, o que faremos? É quando Heavenford vai ter que mostrar do que é feito, milady, pois todo o exército inimigo vai avançar contra nós, enquanto o nosso os encurrala. Luísa ficou em silêncio sem saber a qual conclusão chegar, e sabendo que Cold não teria uma resposta para sua pergunta. Há um túnel, milady, ele disse de repente. O quê? Ela tornou a virar-se para encará-lo. Se nossa defesa for burlada, o inimigo vai estar em fuga para dentro de nossos muros. E virão atrás da família do conde para usar como moeda de troca. Mas minha missão é não deixar que isto aconteça. Se o portão cair, levarei milady e os herdeiros pelo túnel, e depois para Londres, onde ficaremos até ser seguro retornar. E meu marido? A ordem de levá-la em segurança junto com seus filhos foi dele, milady. Vendo como ela estava ficando cada vez mais aflita pela possibilidade de partir sem saber notícias do conde, Cold completou. Ele sabe se cuidar. Não vai perecer neste campo.
Nada disso conseguiu acalmá-la. Era uma promessa vazia. Todo cavaleiro perecia um dia, e nem sempre era do jeito que deveria. Quando a noite caiu, já estava tudo calmo, o silêncio era profundo, como se nem houvesse um exército inimigo sitiando o castelo. Se não fosse o caos que estava e a arrumação frenética que seguia para aguentar outro dia, Luísa poderia fingir que nada acontecia. Havenford seguia inabalada, nem tomara conhecimento do primeiro dia de ataque. Só mesmo os feridos e mortos comprovavam o que acontecera, já que os muros se mantinham iguais. Ela sabia que nesse momento, enquanto embalava o filho contra seu peito, Hugh Gowen estava em uma daquelas tendas, organizando sua estratégia para derrubar o castelo. Os homens tinham de parar e descansar ou não chegariam inteiros em casa. E era imprescindível que chegassem a Havenford rapidamente e atacando com força. Mas Jordan não conseguia descansar. Ele sabia que precisava. Tentava controlar sua mente, mas ela quem o controlava. Precisava crer que Cold havia conseguido levar os Eldrin em segurança e agora estava ao lado de sua esposa, pronto para entrar em ação. Se isso não houvesse acontecido, era melhor rezar pela alma de Aaron. Se algo acontecesse a Cold, ele era o único dentro do castelo que sabia do túnel. Milord, se empreendermos o mesmo ritmo amanhã, chegaremos a Havenford no próximo entardecer. Não podemos ir mais rápido, temos de poupar os homens. Sugiro que retardemos o passo, assim chegaremos daqui um dia. Ao amanhecer, conforme planejamos antes, informava Maury enquanto o conde tentava parar de andar de um lado para outro. Eles vão ter de aguentar. Só chegaremos ao amanhecer, respondeu Jordan, parecendo frio em sua decisão, mas estava torturado. Não era falta de confiança em seu castelo, mas era muito difícil ter de tomar uma decisão como essa quando era dominado pela aflição por sua esposa e seus filhos, que estavam lá encurralados e sem ele. Mas outro dia, colocando o pouco que havia ingerido para fora. Desta vez, Luiz estava sentindo dor e tontura. E quando Erin entrou trazendo o café da manhã que ela nunca tomava, não estava sozinha. Escondida atrás do biombo com a bacia de água fria, Luísa prendeu a respiração ao ver as gotas de sangue que estavam no pano, que estava usando como esponja para se lavar intimamente. Milady, precisamos lhe falar. Quando Luísa colocou a cabeça para fora do biombo para ver quem fazia parte do nós, encontrou Erin com cara de quem pedia desculpas e Betty e Délia atrás dela. Milady não pode continuar assim, disse Délia cheia de tato. Pode fazer mal no estado em que está. Não pode continuar assim? A pergunta de Betty foi pura exclamação. Milady tem que parar com essa agitação agora. Não adianta mais esconder, nós já sabemos que está carregando outro filho. Luísa ficou muda por uns instantes, enquanto tentava lavar as gotas de sangue para que elas não descobrissem. Quando terminou, respirou fundo e saiu de onde estava. Vocês estão certas. Eu tenho certeza que carrego outra criança. E é exatamente por isso que não vou me esconder nos fundos do castelo, ela declarou. Milady, pelo amor de Deus, começou Betty, que sem saber que ela sangrara já estava com medo que perdesse o bebê. O conde não está aqui,
Nós estamos em guerra e meus filhos estão aqui dentro. Essa gente está aterrorizada e os soldados estão dando suas vidas por nós. Meu marido me disse para manter os portões fechados até ele voltar, e é isso que vou fazer. Não vou ficar encolhida numa sala esperando acontecer. Luísa andou decididamente até a cama, pegou a túnica que estava usando por cima do vestido, porque a sobreveste longa a atrapalharia, e amarrou-a firmemente. Subiu as meias, prendeu-as e calçou as botas. Eu a entendo, milady, mas milord ainda prefere você e seus filhos vivos, acima de tudo, disse Bétia, sem opção por não poder discutir as decisões da condessa, mas com uma vontade intensa de aprisioná-la dentro daquele quarto. Mas do jeito que já a conhecia, desconfiava que a danada daria um jeito de descer pela janela. Não é minha hora de morrer ainda, respondeu Luísa, e rogava que também não fosse a hora para o conde, e nem para o bebê em seu ventre. O castelo tinha fontes de água própria e alimento estocado para aguentar o cerco por um bom tempo. O problema era mantê-los longe dali, pois atrás dos muros não havia homens suficientes para combater abertamente. Luísa sentia-se como se houvesse caído dentro de um daqueles filmes de guerra medievais, e ela estava odiando. Ali o sangue era real. Não havia mãos suficientes para fazer os curativos. Os mortos realmente precisavam ser queimados, e Padre Offrey nem tinha tempo de abençoar a todos. Se vai ficar aqui, tem de se proteger também, disse Cold ao colocar um elmo curto e aberto na frente, sobre a cabeça da condessa. Ele não sabia sobre o seu estado. Ela proibira as mulheres de contarem a qualquer um. Não precisava de mais essa. Se soubesse, era provável que ele a amarrasse dentro do quarto. Estas coisas pesam, ela disse reclamando também da túnica pesada que ajudaria a protegê-la das flechas. Milady não quer ser um guerreiro? Cold disse com surpreendente bom humor. Ela chegou a sorrir, mas nem deu tempo de pensar numa resposta. Uma pedra grande voou por cima deles e atingiu o muro do lado direito do pátio. Eles estão vindo, gritou um dos guardas da Torre Sul. As flechas começaram a ser disparadas nas torres, tentando cegar os pontos de vigia do castelo. As catapultas estão subindo a colina, gritou outro guarda, desta vez da guarita do lado esquerdo do portão. Mais homens subiram para as paredes escudo. A frente do castelo era feita somente destas paredes, construídas em pedras com mais de 8 metros de espessura e 10 de altura, feitos exatamente para aguentar o choque de pedras e outros objetos disparados por catapultas, mas não podiam impedir o barulho e o impacto que fazia o chão tremer. Dentro do pátio, os homens empurravam as pesadas catapultas. Esquerda! Gritava Aaron do ponto central de defesa do portão. Para trás! Até a linha de 6 metros. O comandante dos arqueiros havia morrido ontem com uma flecha disparada por uma besta que entrou pelo seu olho direito e ficou fincada em sua cabeça. Imediatamente Cold nomeara Aaron o novo comandante. Não dava para ficar pensando muito no meio da batalha. E o rapaz era o arqueiro mais talentoso do castelo e tinha um bom raciocínio para estratégias. Agora! Gritou Aaron e fez um sinal com a mão. Uma pedra passou por cima da parede escudo e bateu contra o teto da guarita carregando tudo.
Quem estava embaixo correu. Cold agarrou a Condessa e se jogou no chão com ela. Os dois bateram contra a parede embaixo do corredor coberto, que levava ao prédio de acomodações dos cavaleiros. Os destroços atingiram o chão, exatamente onde eles estiveram. Luísa instintivamente levou as mãos ao ventre e ficou encolhida como se assim pudesse proteger o bebê que carregava. Antes que pudessem se recuperar, outro estrondo balançou os muros. Uma pedra acabara de acertar o portão. E desta vez ela sentiu o abalo, balançou inteiro, e os homens responsáveis por defendê-lo correram para reforçar as vigas que o mantinham. Outra pedra e as enormes quebradiças de ferro rangeram. Cold levantou rapidamente. Fique aqui, só saia se for para se proteger em um local melhor. Luísa ficou de pé, não tão rápido quanto ele, mas se recuperou. Recolocou o elmo que voara de sua cabeça e olhou para os estragos no pátio. As pessoas que estavam refugiadas no castelo tentavam ajudar como podiam, mas a maioria estava morrendo de medo. Ela viu uma mulher presa embaixo do que parecia ser um pedaço do telhado. Correu e foi ajudá-la, mesmo que agora as flechas estivessem penetrando a defesa e caindo dentro do pátio externo. Derrubem aquela catapulta! Derrubem! Cold gritava enquanto subia a escada para as ameias da parede escudo, que foi atingida por mais uma pedra enorme e tremeu. Eu quero aquela porcaria no chão. A catapulta, que estava estrategicamente colocada para atingir apenas o portão, precisava ser tirada dali. Cold dava instruções para os homens empurrarem as catapultas do castelo enquanto olhava a marcação na subida, para dizer exatamente para onde mirar. Aaron e os homens atingiam a catapulta com flechas incandescentes, mas ela era grande demais e forte. Outra pedra e o barulho foi aterrorizante, como se o próprio diabo batesse nos portões do inferno para tentar sair e acabar com tudo que houvesse do outro lado. Só que no caso deles, ele queria entrar em Heavenford. Agora! Gritou Cold, levantando o braço em um sinal. As pedras passaram voando por cima da cabeça dos homens. Uma foi direto na pá da catapulta e a outra pegou do lado esquerdo, desestabilizando uma das rodas. A última pedra dos Going foi disparada. Bateu contra o portão com menos força. E a catapulta começou a balançar no lugar. Os homens tentavam endireitá-la. Aaron mandou que atirassem. Os arqueiros miraram nos soldados que tentavam salvá-la, mas não havia muito mais o que fazer. A catapulta foi tombando. Quem estava do lado correu, e ela caiu e virou mais uma vez, despencando pelo lado direito da subida da colina e se despedaçando lá embaixo. Os homens, nas ameias, gritaram por essa pequena vitória, mas não havia acabado por hoje. De noite, o fogo queimava dentro e fora do castelo. Houve muitas baixas dos dois lados, mas dentro de Heavenford, os mortos não eram apenas soldados. Luísa vira corpos de civis sendo carregados. As mulheres que corriam para acudir os homens haviam sido atravessadas por flechas, e ela vira até o corpo de uma criança, sendo embrulhado para ser queimado junto com os outros. Não quisera ver mais. Entrou para encontrar seus filhos assustados, com os rostos marcados pelas lágrimas. Os gêmeos só conseguiram dormir na cama junto com a mãe, ambos agarrados a ela. No mesmo quarto, Lavigne e os filhos e o filho dormiam em uma cama improvisada. Erin ficara perto da porta e Cold se arranjara no corredor.
Ele não confiava em ficar lá fora. Não importava se o portão continuava trancado. Nunca se sabe onde a traição pode aparecer. Milord, precisa parar de olhar este mapa. Vamos retomar a viagem em 3 horas. Maury sentou-se sobre uma tora de madeira. Eles não estavam nem montando o acampamento para não perder tempo. Faziam fogueiras, achavam o melhor lugar para dormir e comer, de preferência perto de alguma fonte de água, e um bom lugar para os cavalos descansarem. Na hora de seguir viagem, era só apagar tudo e montar. Imagino que esteja tão ansioso quanto eu, respondeu o conde, lembrando-se que a esposa e o filho de Maury também estavam no castelo, e mais uma vez estavam juntos em uma batalha, prontos para proteger um ao outro. É um exercício para os nervos, respondeu Maury, que finalmente entendia o que era lutar por algo que não estava junto com você no meio da luta. Sua missão ainda era manter o conde vivo e ajudá-lo a vencer, mas não podia negar que agora ia muito além disso, pois uma coisa dependia da outra. A noite estava escura, nuvens cobriam a lua, dificultando a vigia dos homens das torres. O cheiro de queimado dos corpos que foram incendiados envoltos em lençóis ainda permanecia no ar. Tinham que se livrar dos mortos rapidamente, não só pelo cheiro, mas também pelas doenças e espaço que tomavam. O campo em volta da colina do castelo estava permeado por pequenos pontos flamejantes. Eram as fogueiras dos homens dos Going. Para quem olhava lá de baixo, o castelo parecia apagado, como se estivesse quase perdendo sua força. Ao menos os Going tinham fé nisso, sabiam que pela primeira vez haviam causado danos a Ravenford e encontraram alguns pontos fracos que precisavam explorar. Finalmente o gigante da colina ia cair. Mas Hugh, líder dos Going, também tinha pressa por outro motivo. Ele sabia que a maior parte do exército estava voltando. Havia colocado toda a força no último ataque para conseguir tomar o castelo antes que eles voltassem. Assim, teria a proteção da fortaleza e a família do conde para barganhar. Assim que entrasse, ia se livrar de um dos filhos de Jordan. Ao seu entender, gêmeos eram criação do diabo, ainda mais réplicas idênticas. Na verdade, era melhor exterminar ambos. Não dava para saber qual era o bom, e ele não queria herdeiros de Jordan voltando para vengá-lo. E a condessa, Hugh ouvira dizer que era bela como uma ninfa da floresta. Sentiria muito prazer em fazer uso dela. Depois devolveria se Jordan vivesse. Queria vê-lo conseguir suportar a esposa usada por ele e sem seus filhos. Ou talvez fosse uma ideia melhor queimar a mulher no topo de alguma torre. Seus espiões também lhe contaram sobre como todos achavam que ela era uma bênção. Uma criatura mágica que sobreviveu ao impensado e trouxe vida de volta a Ravenford. Para ele, isso podia ser resumido como bruxaria, ainda mais depois que ela pariu os tais gêmeos. Quando aquela gente maldita de Ravenford visse sua adorada condessa humilhada e queimando, ele queria ver quem não se ajoelharia e juraria lealdade a ele. Segundo os seus cálculos, tinha toda a manhã para o último ataque. Durante a tarde, o conde chegaria, e mesmo que estivesse com menos soldados, ia armar alguma coisa para afastá-lo do castelo. Hugh sabia que seria difícil aguentar o ataque do exército dos Warrington, ainda mais porque já tivera muitas baixas atacando o castelo. Mas também sabia que ainda tinha muitos homens,
e que havia causado inúmeras perdas do outro lado. Então, só precisava ultrapassar a barreira do portão e Ravenford finalmente seria sua. Não consegue dormir, milady? Indagou Cold, parando ao lado de Luísa, nas ameias. Ele podia ver o cansaço em sua face. As olheiras não podiam ser disfarçadas sob aquela pele clara. Ela escondia hematomas e machucados por baixo de seu uniforme improvisado de luta. Seu traje era uma mistura estranha de seu vestido mais grosso. Mangas rasgadas, túnica pesada e masculina, meias quentes, botas rústicas e o principal adorno que era sua coragem. Seu cabelo vermelho não estava vívido como sempre, estava empoeirado e parcamente trançado. Era uma guerra, e nem a condessa tinha tempo para sua aparência. Ele nem podia sonhar que ela enfrentava enjoos, vômitos e dores ocasionais, enquanto seu corpo lutava para enfrentar aquela situação adversa e manter o bebê que crescia em seu ventre, desafiando a promessa de morte para todos que estavam dentro do castelo. Hoje vai ser pior, eu sei que vai, respondeu Luísa olhando o horizonte escuro. Ah, vai sim, vai ser pesado. Dessa vez precisaremos ter muita fé na força desses muros e na coragem dos homens. O portão está fragilizado. Provavelmente precisaremos descer a grade. O castelo ficará impenetrável até para nossas forças, mas é nossa última jogada. Não pensei que logo o portão seria o ponto fraco, ela murmurou. Nem eu. Mas os donos do castelo, sim. Ou não teriam criado aquelas guaritas logo acima. E desde que cheguei aqui, a segurança naquele ponto vive sendo melhorada. Mesmo assim, vamos nos preparar para a invasão, milady. Estamos com menos arqueiros, muitos feridos, e eles vão escalar nossos muros. Luísa assentiu e ficou pensando nas pessoas inocentes que estavam ali dentro, refugiadas. A palavra invasão dava toda uma nova cor a algo que já estava saturado. Vamos mandar todos para dentro e trancar o pátio interno. Temos de manter a luta no pátio externo o máximo que podemos. Luísa seguia falando, pensando em tudo o que o conde lhe ensinara sobre o castelo. Queimaremos as pontes. As crianças e as mulheres vão descer para a ala oeste. Os homens, todos eles ficarão no salão. Se os guerreiros falharem, confio que até o mais simples fazendeiro fará de tudo para proteger as mulheres e crianças que estarão lá atrás. Ela dizia enquanto repassava o mapa do castelo mentalmente. Cole nunca teve tanto respeito por ela. Estava agora ultrapassando o respeito obrigatório que teria para a condessa. Mas estava vendo alguém que pensava como um dos guerreiros mais destemidos e estava disposto a lutar também. E nós vamos lutar, milady, e manter este maldito portão de pé, ele lhe assegurou. Até que o conde chegue e arranque a cabeça desses malditos visitantes indesejados. De fato, lá embaixo os homens trabalhavam incessantemente no reforço do portão. Vigas eram levantadas, as dobradiças reforçadas, a grade checada, assim como os últimos recursos para impedir a entrada. Tinham que ter fé que o portão aguentaria as próximas horas de provação, onde ele seria uma das estrelas principais. A trombeta começou a tocar. Ainda estava escuro. O horizonte mal dava sinal do dia se aproximando. Pelo jeito, os Gowen estavam com pressa. Mas os Warrington também.
Luísa levantou de onde estava. Parecia que tinha acabado de se recostar. Mas desde sua conversa com Cold já havia se passado 4 horas. Hayden apertou o braço da mãe. A pequena mão fazia toda a força de que era capaz. Ele sabia que ela ia deixá-los novamente. E agora, até aquele bebê estava começando a se habituar aos sons da batalha. Já não chorava assustado ou nervoso. O que o estressava era a falta dos pais. Não via o rosto do pai há dias, e sua mãe estava sempre apreensiva e ficava lá dentro por curtos períodos. Era muito pequeno para entender. Christian reclamava mais, rebelava-se e chorava. Hayden fazia coisas como apertar o braço da mãe e olhá-la, como se realmente a entendesse. Mamãe já volta. Fique bem, meu amor. Cuide do seu irmão. Ela também falava com ele como se pudesse entendê-la. Mais um sinal, desta vez foi bem alto, avisando todo o castelo e as redondezas. Parecia uma trombeta grave, emitindo som através das pedras. Erin, confio em você. Se a hora chegar, pegue meus filhos e fuja com eles. Antes que a criada respondesse, ela se levantou. Havia deitado com quase todas as roupas. Recolocou as peças que faltavam, lavou o rosto, prendeu bem o cabelo e partiu. Quando o céu clareou, mesmo que sem sol, com nuvens acidentadas e parecendo branco, os homens já estavam gritando: "Estão vindo!" É o sinal de Ravenford. Estamos perto, disse o conde, mesmo que ninguém mais parecesse ter escutado. Silêncio. Era assim no meio da batalha, como se o barulho do metal, da madeira, dos gritos de guerra e de dor não fossem nada, porque eram os únicos sons que se escutava. O resto do mundo se calava. A corda tremendo quando mais uma flecha saía zunindo e atingia a carne do oponente. Esse som era a música. Mas os agudos produzidos pelo metal contra metal ainda não haviam entrado. O som da pedra contra o muro gigantesco do castelo, os tambores poderosos. O chão tremia a cada acerto. A madeira do portão rangia. Os passos nervosos dos arqueiros sobre o passadiço. A pausa. Homens gritaram. Rodas moviam-se ruidosamente. Os tambores pararam e entraram os agudos a todo vapor. Eles entraram. Eron gritou, avisando aos homens do castelo. Ele girou o arco para as costas e, no mesmo movimento, sacou a espada e cravou a lâmina no peito largo de um inimigo, que acabava de pular da ponte de madeira para o muro do castelo. Os Goin estavam se infiltrando, usavam pontes de madeira suspensas em enormes construções do mesmo material que deslizavam até a única parte do castelo que dava para se aproximar assim, o muro dos portões. Cold tinha uma espada na mão esquerda e um escudo na direita. Matava com ambos. Ia derrubando Goins para todos os lados quando passava. Os que caíam vivos para dentro de Ravenford eram rapidamente aniquilados pelos homens que esperavam embaixo. Quem caía para o lado de fora era pisoteado pelos próprios companheiros. Protejam o portão. Cold gritava enquanto corria para lá, sem conseguir passar rapidamente. Um pouco abaixo, a poucos metros dos muros, Luísa puxava uma fila de mulheres.
Elas precisavam chegar aos feridos e resgatar aquelas pessoas perdidas e amedrontadas no meio da guerra. Um soldado inimigo caiu pelos degraus, mas se recuperou rapidamente e ficou de pé à frente delas. Luísa sentiu o fio da espada passando perto, quando esta bateu contra a pedra. Ela agarrou outra mulher e a puxou para a direita, fugindo da arma. Sacou a adaga e rasgou a cintura do soldado inimigo. Então se jogou para a esquerda. Esquivou-se novamente da espada e empurrou a mulher que estava atrás para cima das outras. Uma flecha atravessou o espaço entre elas e entrou certeira no olho direito do homem. Todas gritaram com a visão e nem tiveram tempo de agradecer a Aaron. Continuaram seu caminho para salvar os feridos. A defesa dos muros estava ocupada lutando com os Goen, que se infiltravam pelas pontes. As catapultas estavam livres. Uma delas recebeu uma das pedras que vinha de dentro e ficou com a mira e a potência prejudicadas. Os inimigos batiam contra o portão com uma tora de madeira pontuda, mas ele tinha reforço de ferro o prendendo, ou já teria cedido. A entrada estava cedendo. As flechas voavam sobre os inimigos com menos intensidade. Cold chegou ao ponto principal da defesa. Sangrava e estava rasgado em sabe-se lá quantos lugares do corpo, mas dera um prejuízo enorme para o outro lado. Mais uma pedra e o portão sentiu. Havia agora um buraco enorme na estrutura de madeira. Os soldados inimigos continuavam batendo com a tora. As vigas do lado de dentro estavam caindo. Os soldados lutavam para mantê-las. O portão ia ceder a qualquer momento. Derramem! Cold gritou e fez sinal para que os homens do lado de dentro do portão se afastassem. O sol já iluminava o castelo quando o líquido fumegante caiu, como uma cortina dourada, refletindo o brilho solar, e derramou-se como uma cauda. Se fosse em outra situação, seria lindo. E a música tocou novamente. Assim que a cortina de óleo fervente tomou à frente do castelo, os gritos de agonia também tomaram conta da sinfonia. Homens morrendo queimados, mas que ao mesmo tempo não conseguiam parir imediatamente, então viviam aqueles segundos de tortura excruciante. A pele empolando, a dor tão absurda que levava ao desmaio, e pouco depois a libertação da morte. Esse espetáculo de dor brilhante com o sol adorando ajudar o calor momentâneo deu uns minutos de folga aos homens do castelo. Desçam a grade, comandou Cold. O último recurso caiu matando todos que tomaram o lugar daqueles mortos pelo óleo. Outra morte horrível, ficar preso embaixo da grade pesada de ferro negro e pontudo que empalava uma pessoa. Sim, os últimos recursos de Heavenford eram cruéis. Mas quando chegavam a este ponto era porque só viveria quem tivesse a coragem de aumentar o rombo da perversidade. No meio da guerra, a única bondade que se pode dar ao luxo de ter é dar ao inimigo uma morte rápida. Eles definitivamente não estavam em segurança. Haviam apenas ganhado tempo. Agora, a catapulta inimiga castigava a grade, enquanto eles tentavam dar uma sobrevida ao portão que ficava por trás. Os Goen continuavam entrando. Os sons de lutas de espada estavam para todo lado. Explosões eram ouvidas perto do muro, pois tentavam abrir buracos e fragilizar a proteção.
Eles iam cair. A defesa do castelo não aguentaria até o início da tarde. Era o maior e bem mais armado exército que já haviam enfrentado e sem todo o seu contingente de defesa. Os gaviões e falcões sobrevoaram o castelo, descrevendo círculos no ar e piando alto. O som que faziam foi ouvido acima de todo aquele barulho. Cold e Aaron viram as aves, símbolos dos Warrington. Aquelas aves de rapina estavam no estandarte na bandeira que tremulava acima da torre mais alta. E ainda eram treinadas para atacar. Sempre levavam mensagens e acompanhavam a tropa. Luísa parou no meio do pátio ao ver uma das aves dar um voo rasante antes de seguir a outra de volta para o campo. Aquela ave branca seguindo a outra vermelha. Tinha que acreditar que se tratavam de Mira e Reddish. Vamos nos proteger, ela disse às outras mulheres. Levem estes feridos para dentro agora. Elas estavam sendo perseguidas. Os Gowen já estavam dentro do castelo espalhando terror para todo lado. Eram poucos os que passavam pelos guardas do muro, mas alguns se esgueiravam e conseguiam. Eram instruídos a encontrar a família do conde e viam a condessa, mas não a reconheciam, especialmente porque Luísa teve a presença de espírito de esconder o cabelo e não estava trajada como uma condessa estaria. Mesmo assim, fora atacada e machucada, mas lutara bravamente com a espada leve que sabia manejar, a mesma que usara para amedrontar Rodney. Ela agia protegendo as outras e garantindo que os feridos fossem socorridos. Já havia perdido sua adaga quando a deixou no pescoço de um Gowen que encontrou esganando uma das mulheres. Mas agora começava a sentir dor. Estava ficando com medo de não conseguir segurar a vida que levava no ventre. Continuava sangrando. Ataquem! Aaron gritou para os arqueiros e besteiros que ainda tinha sobre seu comando. Eles têm de recuar. Com sobrevida, a defesa do castelo atacou, como se uma corrente de ar os jogasse para a frente, empurrando de volta a pressão que os inimigos faziam. Flechas incandescentes acertavam as pedras da catapulta. Outras, com pontas de ferro, entravam pelas armaduras e continuavam chovendo sem parar sobre os atacantes abaixo dos muros. Os cavaleiros jogavam os Gowen lá de cima, usando-os como armas contra os que estavam subindo, e incendiavam as pontes de madeira que começaram a tombar. O pouco que restava do óleo quente foi despejado à frente do portão. O plano começou a dar certo. Estavam recuando. Dava tempo de ao menos uma respiração antes de retomar a luta. Mais atrás, os homens pararam de subir a colina, já que os da frente recuavam, fazendo todos pararem, como em uma rua engarrafada. Logo se formou uma espécie de lago de homens, prontos para avançar, mas estagnados pelos que estavam à frente, sendo forçados a recuar para se proteger. O som de guerra do castelo soou novamente. Era grave, como o som forte, saindo por canos longos de pedra, e tão forte que avisava toda a região que o Havenford estava pronto para a luta. Uma vez significava que o castelo estava sob ataque, e todos deviam correr para protegê-lo. Mas tocou 3 vezes, o que não fazia sentido, pois já estavam lutando desde as primeiras horas da manhã, e 3 significava que sairiam para ataque externo. Faça-os recuar. Cold gritava. Até ele estava com um arco nas mãos. Atirem até a última flecha. Faça-os recuar agora.
Ele gritava comandando todos os soldados. Os homens obedeciam, não tinham noção do plano. Não sabiam quanto tempo se passara. Estavam imersos na luta. Mas sabiam que tinham de obedecer àquela ordem. Era dia, mas as flechas em fogo voavam em destaque contra o céu, que não se decidia. E agora as nuvens cobriam o sol novamente. Mas ataquem, ataquem! Os Going ficaram atordoados com a repentina violência da defesa do castelo, como se estivessem desesperados, pois não tinham mais nenhum recurso para defender-se. Hugh guiava seus homens, mandando que avançassem. Tinham de reprimir o ataque. Não podiam deixar que os empurrassem colina abaixo, como estavam fazendo agora. O sinal do castelo soou longo desta vez, como se alguém houvesse usado seu último fôlego para soprá-lo. Quem estava no alto já podia ver o que estava acontecendo, mas os homens lá embaixo só agora começavam a escutar o tropel dos cavalos, o chão tremendo e os gritos de guerra. Só então entenderam que os Going, que recuavam do alto da colina, não o faziam apenas para fugir de flechas, mas para reforçar a defesa lá embaixo, porque agora eles é quem seriam atacados. As catapultas do castelo pararam de jogar pedras. Ninguém do lado de fora parecia ter notado isso, afinal, não podiam correr o risco de acertar o próprio exército. Os Going começaram a se virar lentamente. Agora não havia mais sol para refletir no metal que vinha contra eles. Mesmo assim, a espada do conde brilhava à frente deles. E foi rápido. Quando montaram a defesa com as lanças, os Warrington já estavam em cima deles. Foi exatamente como um lago estagnado que era atingido pela força do mar revolto após a tempestade. Então os Going ficaram presos entre a colina, o castelo e o exército do conde que chegou mais cedo do que esperavam. Eles recuaram com toda a força de volta para Havenford, que atacava com todas as flechas que ainda tinha. Agora tentavam romper o portão desesperadamente para fugir dos homens que estavam de volta para proteger sua terra. Mantenham o portão! Cold gritava lá de cima e lágrimas quase turvavam sua visão quando ele viu os homens chegando. Ele não esteve deste lado. Nunca pôde ver a beleza da salvação que seus companheiros representavam. Os homens seguravam as vigas usando toda a força que tinham. Os outros lutavam para afastar os inimigos. O castelo continuava aguentando. Pelo estandarte vinho e pela cor das túnicas, dava para ver que os Warrington estavam vencendo a defesa dos Going e já subiam pela colina, lutando para tirá-los de perto do portão. Dentro do castelo se desenvolvia outra luta. Os homens simples, fazendeiros, padeiros, ferreiros, artesãos, haviam conseguido matar os poucos Going que conseguiram se esgueirar para dentro do pátio interno. Mas a porta que dava para a sala onde estavam os Eldrin, Dryfield e Erin com os filhos do conde foi escancarada. 4 homens entraram, usavam roupas de servos, mas eram inimigos. Os guardas estavam caídos logo atrás deles. Erin tirou a adaga do cinto e passou os gêmeos para trás dela. As mulheres ficaram de pé, procuraram armas pelo aposento. Os filhos adolescentes de Lord Dryfield e Lord Eldrin sacaram as espadas e se postaram à frente, prontos para lutar como guerreiros adultos. Mas eram apenas 3 garotos com idades entre 12 e 15 anos, contra 4 homens que eram bons o suficiente para matar os guardas da porta. Sem se intimidar, os garotos aguardaram.
Ray, o mais velho, pegou a bandeja para usar como escudo e ficou à frente. Os homens avançaram. Obviamente não estavam preocupados em ter de matar aqueles garotos. Eles sabiam que os gêmeos estavam ali atrás, protegidos por aquela gente inofensiva, e pela descrição que receberam, não viam a condessa presa ali. Saia da frente, garoto, disse o primeiro guerreiro. Se sair correndo agora, não o mataremos. Só queremos os gêmeos. Ray era o segundo filho de Lord Dryfield. Ele tinha em mente que agora era a melhor proteção para sua mãe, seus irmãos, a esposa e os filhos de Lord Eldrin, a criada e os filhos do conde. Mesmo que lhe dissessem que deixariam todos partirem, se deixassem apenas os gêmeos, ele não desistiria. Jamais seria um cavaleiro que se abaixasse a espada e deixasse que levassem os bebês. Não posso. Deem meia volta e vão ajudar seus homens a não conseguir a conquista deste castelo. Não há nada para vocês aqui. Ele disse com a voz soando bem adulta. Eu avisei, garoto. O homem avançou para ele. Não estava o subestimando, mas definitivamente não esperava que o garoto fosse atirar a adaga e cravá-la bem no meio do seu pescoço. Quando os outros três viram o que aconteceu, partiram para cima de Ray, que começou a enfrentar um dos homens. Seu irmão e o filho dos Eldrin assumiram o segundo. Sobrou o terceiro, que partiu para cima das mulheres. Elas afastaram as crianças e se protegeram com o que puderam. Jogaram pratos, bateram com candelabros, empurraram cadeiras, quebraram canecas e jarras e tentaram feri-lo com as pequenas facas que tinham. O homem fez um corte feio no braço de Lady Eldrin. Deixou a irmã de Ray inconsciente e pegou Angela, Lady Dryfield, como refém. Passe os gêmeos para cá ou mato a mulher, avisou o homem. Mate-o, Ray, mate-o, Angela dizia para o filho. Assim ele não pararia de lutar com o outro homem. Cale a boca. O terceiro bateu com o cabo da espada na cabeça de Angela. Ela gemeu de dor, mas não cedeu. Erin mantinha os gêmeos bem seguros, ambos agarrados à sua saia. Era hora de cumprir sua promessa à condessa. Não importava o que aquele homem fizesse. Ela não ia deixar que pegasse as crianças. Ela começou a se mover, surpreendendo o homem. Caminhou com Hayden e Christian em direção a uma porta escondida que dava em outro aposento de onde pretendia fugir. Mulher! O homem gritou. Angela lhe deu uma cotovelada e recebeu um corte no peito, que seria destinado à sua garganta se não houvesse agido. Ela correu para a filha. O homem perseguiu Erin. Ray se distraiu e foi derrubado. O homem que lutava com ele correu para pegar um dos garotos, mas ele se levantou e segurou o oponente pelo cabelo espesso. Este se virou para cravar-lhe a espada no abdômen. Ray esperava por essa, desviou-se e cortou o pescoço do homem. Erin virou os gêmeos para que não vissem. Ray pulou sobre a cadeira e viu que os garotos já estavam machucados. Ele lançou a espada, que entrou pelas costas do segundo atacante. Mesmo assim, o homem continuou de pé. Erin preparou-se para lutar com o terceiro. Pegou o candelabro e jogou, mas ele se desviou. Vendo que estava sozinha, ordenou a Hayden que corresse. Christian sempre o seguia. Então ela se atracou com um homem, a adaga na mão. Ele a prendeu, apertando-a e machucando-a. Ela lutava, liberando o braço e golpeando nenhum lugar em especial, desde que fosse a carne do atacante. Ele lhe deu um murro. Ela viu tudo girar e bateu contra a parede. O homem saiu correndo atrás das crianças. Mesmo zonza, ela levantou e foi atrás dele. .
No meio da colina, Hugh virou o cavalo e partiu cavalgando-a toda para cima do homem que tanto odiava, o último usurpador de sua família. O conde comandava os homens. Vez ou outra sua espada matava mais 2 ou 3 dos Goin, manchando ainda mais sua terra de sangue. Ele gritava mandando que retomassem a colina quando foi atingido. Emaranhou-se com Hugh, enquanto rolavam pelo chão poeirento da colina, que virara terra molhada de suor e sangue. Não sabia quem o derrubara do cavalo, mas caíra pronto para a luta. Ele levou um chute nas costelas antes que conseguisse ficar ereto, mas desviou-se de outro, apesar da dor. Jordan segurou o homem pelo elmo e o rodou, arrancando a proteção de sua cabeça e deixando-o confuso por uns segundos. Eles trocaram murros, procuraram armas e executaram golpes para desarmar. O conde perdeu seu elmo e achou melhor, pois voltaram à força bruta dos punhos e ele precisava enxergar onde batia. Hugh pegou uma adaga no chão e enfiou na parte de cima da coxa do conde, que não tinha tempo de sofrer esse golpe, se quisesse viver. Ele a segurou com força e retirou. Trincou os dentes pela dor e girou no lugar, evitando um golpe e cravando a mesma adaga no braço do inimigo, com tanta força que ela atravessou. Havia revolta em seus olhos, estava dominado pelo ódio por o que aquele homem queria lhe tomar. Ele não viera à sua porta com coragem para lutar por algo de direito. Lhe apunhalara pelas costas e queria usar sua família, tudo o que ele mais amava, para conseguir mais terras. Um maldito pedaço de terra que não pertencia aos Goin, desde antes dos avós de ambos nascerem, e foram concedidos em uma disputa. Ou seja, antes não era de nenhuma das duas famílias. Ladrão, família de ladrões, devolva minhas terras, gritou Hugh antes de jogar uma lança, que quase arrancou fora o braço do conde. Jordan puxou a espada que estava em um dos vários corpos caídos, porque a sua estava longe demais. Enquanto lutavam, eles tinham que, ao mesmo tempo, se desviar da luta dos outros. Ele não estava sentindo dor. Sua exaustão já fora esquecida. Ele estava tomado por tamanho ódio que não conseguia ficar parado. Agora não havia nada que pudesse pará-lo. Jordan andou até o homem que também pegara uma espada e esperava o golpe da arma, mas o conde fez o metal se chocar e, ao invés de investir numa luta de armas, ele chutou o peito de Hugh com a sola de sua bota, jogando-o para trás. Tamanha era a força cega que tomava seu corpo. Só havia uma regra. Jordan avançou para cima dele, levantando a espada, seu olhar fixo. Seus dentes chegaram a trincar. Jamais atente contra a minha família, rugiu o conde antes de empalá-lo com a espada longa. Ao morrer, Hugh ainda tinha um sorriso doentio no rosto, como se soubesse que seus homens haviam conseguido alcançar e exterminar o que o conde tanto prezava. A grade não podia ser suspensa agora. Então, o exército dos Warrington estava preso do lado de fora, terminando de exterminar os Goin. Luísa chegou correndo à sala onde deixara seus hóspedes e seus filhos. Betty a acompanhava, pois ficava a seguindo todo o tempo que estava dentro do castelo. Seu coração parou quando viu tudo quebrado, as pessoas feridas, os mortos no chão e nem sinal de Erin, Hayden, Christian. Ray acabou de ir atrás deles, disse Angela, apontando para a porta secundária. Não.
Ela correu, o grito angustiado de dor de uma mãe achando que perdera seus filhos. Ela encontrou-os pelo rastro de sangue no chão. Começou a se sentir mal assim que viu o líquido vermelho. Suas pernas fraquejaram. Betty a alcançou e ajudou-a a continuar andando. Chegaram ao solar e encontraram Ray ajoelhado. O sangue vinha dele, estava muito ferido, mas mesmo sem força segurava a mão de Christian, enquanto mantinha um punhal na mão. Provavelmente não tinha mais forças para levantar a espada pesada. O terceiro homem tinha rasgado as roupas de Erin e a machucado. Mas sangrava, o que levava a crer que Ray impedira alguma coisa, lutara com o homem, separara os gêmeos e fora ferido. Hayden estava no chão, segurava o braço cortado e o rosto estava coberto de lágrimas. Erin ainda mantinha a adaga na mão, mesmo que esta tremesse. E acabava de dar outro golpe no homem, que após a luta com Ray estava bem mais fraco. Meu filho! Luiz andou o mais rápido que pôde até ele. Não estava conseguindo correr. Aquela dor no ventre havia voltado com força ao ver tudo aquilo. Ela o afastou do homem, abraçando Hayden com força. Erin caiu sentada. Mesmo que o homem estivesse vivo, ela não tinha mais forças. Havia lutado com tudo o que tinha e com força que nem sabia possuir. Olhou para Ray com gratidão. Ele salvara sua vida e dos bebês, mas agora parecia estar morrendo por isso. Ela tentou engatinhar na direção dele para ajudá-lo. Betty observou a cena e viu que o homem estava se levantando, indo em direção a Luísa. Parecia ter ganhado forças ao ver o cabelo vermelho que escapara da touca da mulher, que estivera procurando o dia todo. Era ela, a condessa que seu chefe mandara que pegasse a todo custo. Ela nem fazia ideia de quantos homens haviam morrido tentando encontrá-la. E agora ela estava junto com os gêmeos malditos. A cozinheira andou calmamente até a espada de Ray. Levantou-a com as duas mãos. Andou para o homem e calculadamente a cravou nas costas dele, atravessando o coração. Não é assim que fizeram conosco? Atacaram-nos pelas costas. Pois bem, sinta o gosto de querer levar minhas crianças embora. Betty empurrou o homem, que desta vez caiu morto. Ninguém mexe com minhas crianças e não se vê comigo. Ao ver que o homem estava morto, Ray largou o braço de Christian, que correu para a mãe. Ele ficou mais assustado ao ver que seu irmão estava ferido. Luiz abraçou os dois e chorou baixo. Logo chegou mais ajuda. Angela veio cuidar do filho. Erin foi para perto da condessa e começou a chorar também, mas depois adormeceu de exaustão. Joan veio cuidar dos ferimentos da filha e Betty ajudou Luiz a enfaixar o braço do bebê, tão pequeno e com um corte tão feio que lhe deixaria uma cicatriz. A luta durou até o meio da tarde. Os homens demoraram a ver que seu líder estava morto. Então, os que sobraram debandaram, perseguidos pelos homens do conde que matariam todos que encontrassem. O castelo demorou a ser aberto. A grade ficou emperrada. O portão estava extremamente abalado. Precisariam ser muito rápidos na reconstrução. A defesa não podia ficar comprometida. Quando o conde entrou, girou seu cavalo no pátio e não foi descansar nem ordenou que todos finalmente pudessem largar as armas. Mais uma vez mantivemos esses portões fechados, defendemos nossas famílias e vencemos. Mas perdemos muitos e estamos fragilizados. Vamos trabalhar mais uma noite e amanhã dormiremos em paz e rezaremos por nossos mortos. Ele disse antes de desmontar.
Os homens praticamente largaram as espadas e pegaram as ferramentas. O portão começou a ser reforçado imediatamente. Todos que estavam no pátio interno foram liberados e iniciaram a limpeza. O pior é que teriam de retirar também os inimigos. Cavaram uma fossa bem grande e funda para atear fogo aos corpos. Seriam dias e mais dias de limpeza e reconstrução, além de choro e lamentação. Havenford perdera muita gente. Jordan tinha muitas pessoas para cumprimentar e agradecer. Visitaria todas as famílias que perderam alguém na guerra e ajudaria a reconstruir a vila. Como a principal parte da cidade ficava mais perto do rio e também do outro lado, os danos foram menores. Os próximos meses seriam difíceis. A próxima colheita estava prejudicada e a caça também. Não seria a mesma. O campo à frente da colina virara um nada, exatamente o que era o final da batalha. Felizmente as terras eram amplas e a horta ficava atrás. Não haveria fartura, mas também não passariam fome e daria para ajudar os camponeses a sobreviverem até a nova plantação. Tinham sorte por ainda faltarem alguns meses para o inverno, ou estariam com problemas ainda maiores do que já tinham. Ele observou quando Maury caiu nos braços de Lavigne. O homem literalmente despencara sobre a esposa. Estava ferido e Jordan o vira lutar, com um desespero fora do normal, para conseguir chegar ao castelo. Cold pulou de uma das guaritas e o conde o surpreendeu ao abraçá-lo. Eu sabia que podia confiar que defenderia este castelo, disse o conde sem nem imaginar o que seria deles, se além deles seus dois principais cavaleiros não fossem instruídos sobre a defesa do castelo. Cold fez um sinal para Aaron, que se aproximou, bem mais confiante do que era antes, quando tinha aquele jeito meio tímido. Não faria nada sem seu novo comandante dos arqueiros, ele informou. Jordan o agradeceu e parabenizou pelo novo cargo, o que era cômico, já que supostamente ele deveria aprovar a nomeação. Ficou claro que nem precisava. Eu tenho muito para fazer, mas... Perdoe-me. Mesmo mancando, ele deixou todos ali e entrou no castelo. Estranhou que Bétia não estivesse o aguardando. E ninguém estava lhe falando nada, como se não quisessem dizer.